Tá me ouvindo? Olá, queridos alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. É isso mesmo, nós já estamos avançando, estamos na aula 22. Eita, na aula 23 já é a prova. É isso mesmo, daqui a pouco, quando eu terminar essa aula, logo na próxima que vocês terão, já é a nossa avaliação. É agora que a onça vai beber água. Sabe por quê? Porque desde o início eu falo com vocês. Alunos, abram os seus cadernos, coloquem a data e o título da aula. E procure anotar tudo aquilo que eu estou passando. Para quê? Agora você pega o seu caderno, faz uma revisão geral, uma leitura, aí ó, você está preparado para fazer uma boa prova. Tá certo? Então, daqui a pouco nós temos a prova. Na próxima aula temos a prova. A prova parcial. Tá certo? Joga no quadro, então, a aula 22.1. Olha lá. Aula 22.1, nós iremos falar sobre o mercantilismo. Deixa só eu carimbar aqui a minha caneta. Opa, tá aqui. Pronto. Ok. Aula 22.1, mercantilismo. Inclusive, eu já tinha falado sobre esse nome, esse termo lá atrás, quando eu abordei o assunto renascimento cultural, científico e filosófico, lá atrás, numa outra aula, aula 18 por aula 19, tá bom? Bom, na aula do mercantilismo, aula 22.1, também irei trabalhar esses 4 tópicos aqui, ó. Controle estatal da economia, como é que o Estado, o governo, acaba controlando a economia. Você vai entender um pouco de economia hoje. Olha aí, para quem quer montar o seu negócio, quer ser empreendedor, já leva a dica. Balança comercial favorável. O que é isso, professor? Também eu vou ensinar. O que é uma balança favorável e uma balança desfavorável. Eu tenho certeza que muitos aí já sabem, já conhecem o termo. Mas eu vou avançar um pouquinho, tá bom? E falar também sobre o monopólio. O que vem a ser o monopólio? Tá? Bom, protecionismo e metalismo, também irei explicar. Isso dentro do entendimento do mercantilismo e as fases do mercantilismo. Tá certo? Então, basicamente, nós estamos em uma aula de economia. Olha que lá na Idade Média, da Idade Moderna, a transição, já tinha esses conceitos aí, já se aprendia. Na verdade, era na prática, né? Vejamos então. Olha aí, controle estatal. Eu acho que comeu na hora que foi digitar, né? Controle estatal da economia. Não tem problema. Aqui a gente resolve assim, ó. Pronto. Da economia. Bom, pela imagem, dá para vocês perceberem que a economia no mundo, nos países, acaba sendo maior. Aqui eu tenho claro, o planeta Terra. Todo o planeta vive disso. Os habitantes da Terra vivem disso. É necessário produzir, vender, saber ganhar. Perder pouco faz parte do jogo. Mas o mais interessante é você, nesse mundo capitalista, é sempre tirar vantagem. E, infelizmente, é isso que eu tenho que falar. Você, vem para mim aqui, aluno. Aqui, chega aqui. Suponhamos que você, cadê? Pode chegar perto de mim aqui, pode chegar perto de mim, cadê? Meu produtor, eu quero olhar olho a olho do meu aluno. Isso, garoto! Veja só, de repente você que mexe aí com o agronegócio, você que está na agricultura, na pecuária,
você que está vendendo produto, você que tem lá uma horta que você produz, enfim, tudo e qualquer produto que vocês montam um negócio, claro que vocês não vão perder com isso. Tá? Vamos lá, você tem lá um pomar com cebolinhas, vários outros tipos de legumes. Vai ter um período da semana que vocês recolham e vão levar para a feira. O trabalho que dá de você plantar, de você montar a estrutura, de plantar, de cuidar, e depois, não estiver no ponto, fazer a colheita e levar para a feira. Tudo dá trabalho. E aí vocês vão saber o valor que vai ser vendido aquele produto lá na feira. Tá? O que não pode é você vender um valor que não vai cobrir a tua mão de obra. Você vai estar sempre perdendo. Quando chega o período da safra da melancia, por exemplo, a melancia ela tem um certo tempo de vida, como todo e qualquer produto, o abacaxi, a melancia, assim por diante. Se você ultrapassar a banana, se você ultrapassar aquele tempo, você vai perder. É por isso que na safra da melancia, acaba se fazendo promoções. Melancia de R$5, R$10, R$15, melancia grande. Porque se eu não vender em tempo hábil, eu vou perder aquele produto. O mesmo acontece com qualquer outro produto. Por exemplo, os legumes, a cebolinha, o coentro, e etc. O alface, a alfavaca, e etc. Se eu tiro do meu pomar, levo para vender, e se eu não conseguir vender naquela manhã, eu vou perder. Ah, professor, mas a gente consegue colocar um recipiente que demora mais um dia. Tá, mas o freguês acaba querendo aquele produto fresquinho. Por isso que muitas vezes tem muita gente que fala que vai no final da feira. No final da feira, está fechando, está acabando, o agricultor, o vendedor, ele não quer voltar com aquilo para casa, então ele começa a fazer as promoções. O que era 2 por R$5, agora passa a ser 3, 4 por R$5. O importante é não levar de volta. No mundo capitalista, ele é assim. Tem produtos mais duráveis e produtos não duráveis. Aquele que eu tenho 20 dias para poder vender. É por isso que todo e qualquer produto tem a logo, a data da fabricação e o de uso. Você tem um mês para poder usar. Iogurte, por exemplo. Tu vai comprar iogurte com a geladeira e vai vencer. Tu vai tomar ele vencido? Claro que não. Um iogurtezinho 14, R$20. Se você tomar, nossa, a medicação, a internação vai ser muito maior do que esse valor. Então, opa. Você vê que tem gente que tem o estômago ruim, né? Mas mesmo assim é muito arriscado. Você fala que a coisa do leite, como é que dá o nome, rapaz? As bactérias do leite, ela evolui muito rápido. Aí você vai tomar uma coisa estragada. Então não pode, não pode. No mundo capitalista, eu vou produzir o produto, vou colocar para vender e em tempo estipulado, limitado. Eu não posso passar. É por isso que é necessário, então, ter esse conhecimento de mercado. Tá certo? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí o mundo é gerado pelo lucro, pelo dinheiro. E aí vocês estão vendo, né? Os valores. O que movimenta hoje a humanidade é a economia. Alguns países acabam comprando mais, porque não produz nada, e outros países acabam comprando menos, porque produz muita coisa. O Brasil, por exemplo, é um país que vende para vários outros países no mundo, porque aqui nós produzimos muitas coisas, muitas mesmo. Por isso que a ideia é vender mais e comprar menos. Quando eu vendo mais e compro menos, eu tenho uma balança comercial favorável. Quando eu vendo menos e compro mais, eu tenho uma balança comercial desfavorável.
Ou seja, eu sempre estarei no vermelho. Eu sempre estarei precisando do produto do outro país. E se aquele país, por exemplo, dá uma catástrofe, não conseguir produzir, eu acabo sendo prejudicado. Olha o que aconteceu com o gás da Rússia. Na guerra contra a Ucrânia, os russos acabavam exportando esses gás, o gás produzido neles, para outros países. E é simplesmente como retaliação, vamos desligar. Buf, já era. E agora? Não. Vou alegar que deu um problema, manutenção, nada. Isso tudo é para até encarecer mais ainda ou para enfraquecer o inimigo. É incrível. Então, quando você necessita daquele produto, infelizmente é porque você não produz. Se você soubesse produzir, aí não teria problema. Mas é assim, nunca é 100%, nunca. Acaba que seja mesclado, né? A origem do mercantilismo, ela vem desde a Baixa Idade Média. Viu aí? Aula 18 ou aula 19 que nós vimos. Período marcado pela formação das monarquias nacionais, quando passaram a ser criados os países. No entanto, foi na Idade Moderna que o mercantilismo atingiu seu desenvolvimento, tornando uma política econômica nacional. Ou seja, o que esse país produz? Dá para a gente conquistar mercado lá fora. Aí você vai vender, vai procurar negociar o produto. Você vende na moeda mundial, que é o dólar, tem ganhos e tem perdas também. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Interferência do Estado na economia. Como assim, professor? A partir do momento que você via que o Estado interferia, não, esse produto é muito caro, vamos diminuir o preço. Não, esse produto está barato, vamos aumentar o preço. O Estado tinha intervenção. Lembrando que era uma economia liberal. Mas isso não vai dar certo. Porque o Estado está intervindo na economia. O Estado está dando sua opinião na economia. Até o ano de 1929, quando tivemos a queda da Bolsa de Nova York. O que era uma economia liberal, agora não é mais. Agora o Estado, sim, tem o direito de intervir na economia. Hoje, por exemplo, você sai para comprar um Buscopan, uma dipirona. Se você andar em 5 farmácias, vai ser quase o mesmo preço, o valor dessa dipirona. Por quê? Existe um valor em consenso. Se o cara está vendendo essa dipirona pelo o dobro ou o triplo, ele não vai conseguir vender. A medicação vai vencer, ele vai perder com isso. Então, basicamente, existe um preço tabelado, um bom senso. E qualquer outro produto, seja lá um cheiro verde, seja um carro, seja uma moto, o cara não vai comprar. Porque é um absurdo. Está fora do mercado esse preço. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país. A partir do momento que eu vendo, que eu economizo e que eu acabo acumulando esses ganhos, eu posso pegar esses ganhos e investir em infraestrutura, em educação, em saúde, em outras áreas do Estado. Aí todo mundo vem com isso. Assim como prestígio e reconhecimento internacional também. Porque quando se sabe administrar os recursos desse país, dessa nação, você tem uma sociedade que vive de forma, digamos, digna. Era para viver digna. É por isso que muitas pessoas falam assim, cara, mas eu pago imposto, eu tenho direito. Peraí. Agora, quem é o administrador, quem é o gestor lá na ponta, é ele que vai ter que trabalhar o dinheiro que o contribuinte paga os seus impostos.
muitas das vezes você não vê esse dinheiro voltando como forma de serviço. Rua para asfaltar, não tem saneamento básico, educação de péssima qualidade, estrutura escolar caindo aos pedaços, hospitais com gente na fila, não tem uma seringa. Nossa, tudo isso. Agora, por quê? Porque existe interesse por trás. O gestor, os homens que deveriam zelar pelo bem da sociedade, eles vão zelar pelos seus interesses de classe. Infelizmente é assim. Isso seja em qualquer país, isso seja em qualquer município ou qualquer estado. É preciso haver investimento. Porque imposto tem bastante. É pago. Avançamos. Os reis, com o apoio da burguesia, foram assumir o controle da economia nacional. Lembra que a burguesia também você estuda lá atrás, aula 18, que são os pequenos comerciantes que vendiam os seus produtos próximo dos burgos, né? E eles acabam se tornando uma classe, que são os burgueses. Agora, eles dão apoio ao rei. Garoto. Visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Ou seja, começa a haver aí uma conversação entre eles, uma associação. As classes começam a ser definidas. Quem manda e quem é mandado. Quem paga e quem recebe. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base para o mercantilismo. Quando, com o apoio da burguesia, os reis vão dar o aval para se fazer contato com outras nações e explorar matéria-prima, todo mundo ganha com isso. Eu vou invertir. Se eu ganhar, todos ganham. E nisso só vai aumentando o meu poder aquisitivo. Veja, balança comercial favorável e monopólio. O que vem a ser isso? Também lá atrás eu trabalhei esse tema com vocês. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles irão explorar a nossa economia. Na verdade, o primeiro rito vai ser o pau-brasil. Depois o ouro, droga do sertão e assim por diante. Mas os portugueses estavam em busca da matéria-prima. E encontram aqui o pau-brasil, que lá na Europa, ele tirava desse pau o líquido bem melhor que servia para atingir tecido. Mas aí, outros materiais foram encontrados na terra lusitana, a terra portuguesa, que era o Brasil, né? Pertencente aos portugueses. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ele exporta, ele vende mais para um outro país. Compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável, quando ele compra mais e vende menos. Então, favorável, quando ele vende mais. Desfavorável ou negativa, quando ele vende menos. Quando ele vende mais, ele consegue criar um acúmulo dessas riquezas. E com esse acúmulo, ele poderia muito bem investir em infraestrutura, mas em muitos casos não. Alguns gestores, sim, investiram. Olha lá, a balança comercial favorável, ela apresenta vantagem para um país, pois atrai moedas estrangeiras, além de gerar empregos dentro do país exportador. Pegar como exemplo, eu passei numa cidade ali chamada Laranjeira. Se não me falha a memória, eu não sei se é em Goiás, não sei se é em Goiás ou se é em Mato Grosso. Em Goiás. Laranjeira. Eu fiquei assim, por que será Laranjeira? E eu cruzando essa cidade, essa BR, essa região, eu fui entender, comecei a ver carretas e mais carretas de laranjas, transportando laranja. E aí tem uma sede deles lá, que é dessa laranja. Eles vão fazer o suco, colocar na caixa e vender tanto para nacional como internacional.
Ou seja, e se der uma praga nos laranjais? Eles perdem. Mas se eles aumentarem o cultivo, eles ganham. E se manterem, dá para pagar as dívidas. O que não pode é o perder. A não ser que eu queira diminuir a minha produção. Eu tenho um controle de como diminuir. O mesmo acontece com a soja. Mato Grosso, Goiás, o sul de Rondônia é o maior produtor de soja. Você não vê mais floresta, a não ser Campo Verde. E tem uma cidade chamada Campo Verde em Mato Grosso. Realmente Campo é verde. Aluno, você não consegue ver floresta. Você vê assim o horizonte lá longe, só Campo Verde, campo de soja. Incrível. E aí, você acaba vendendo a soja em dólar. Porque nós produzimos para países lá fora. Então, o dólar está alto, opa, vou vender produto, eu ganho. O dólar está baixo, não vai nem pagar o que eu investi. Porque os caras fazem investimento altíssimo. Então, eles vendem esse produto. Boa parte das empresas acabam vendendo em moeda estrangeira. Eu estou vendendo carne de porco para o Oriente. Por exemplo, eu ganho no valor do dólar, para negociar a moeda deles. A vantagem ela é ainda maior se os produtos exportados forem de elevado valor, agregado como, por exemplo, produtos tecnológicos e industriais. Quando você vê, não, cara, é só eu que tenho esse produto, é só esse país que pode importar, aí vai lá para cima. O ganho também é maior. Mas um dado interessante também é que existe um controle de qualidade. Eu tenho visto que os produtos, por exemplo, uma laranja, uma pera, um mamão, uma banana, que é vendido para outros países, elas têm que ter um controle de qualidade. Na palma da banana, eu não vou vender uma palma faltando uma banana, uma unidade. Não entra. Mas ela tem que estar um pouco verde. A simetria dela, o tamanho, a coloração. Cara, é muita coisa. Mas como é que eu falo? O administrador, o dono, o empresário, ele já está acostumado com isso. Então ele contrata pessoas que já tenham esse viés, essa noção. É importante notar que a balança comercial ela não considera o volume de produtos que entram ou que saem de um país, mas o dinheiro que resulta da transação. Aí eu tenho aqui, letra A, B e C. Eu importo mais e exporto menos. Eu importo e exporto ao mesmo tempo. Aí a exportação é maior, a importação é maior. Ou seja, para uma economia de uma nação, essa daqui era o correto. Quando fala assim, eu quero comprar um carro que não tem no Brasil, é importado. E sem contar que o governo, ele acaba mexendo nos tributos, nos juros, nos impostos daquele produto. Por quê? Para dificultar. Para você dar valor ao produto nacional e não internacional. Tu entendeu? Hoje, pelo mundo globalizado, eu consigo comprar um iPhone em aplicativo da China. Passa um mês, 2 meses, ele vai chegar. Shopee, por exemplo, né? Você compra e vai chegar. Hoje, via internet, acabou facilitando. Existe uma ou duas, no universo aí de 100, 10, acabam sendo de mau caráter, né? Que você compra e elas não entregam o material. Mas é só ter cuidado na hora de comprar, ver direitinho quem é a empresa. Então, aí você observa. Quando você estabelece esse nível aqui, você não ganha e nem perde. Tá nivelado. Mas aqui, cara,
eu compro mais e vendo menos, é complicado. Ah? Monopólio. Professor, o que vem a ser o monopólio? Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como também nas colônias. Os portugueses, por exemplo, eles obtiveram o monopólio dos produtos brasileiros. Nenhum outro país poderia negociar com eles. O Brasil não poderia negociar com outro país. Por quê? O famoso pacto colonial já estabelece isso. Havia um acordo entre a metrópolis, que é o país conquistador, e a colônia, que é o país conquistado. E os europeus, os portugueses, os espanhóis, franceses e ingleses, eles fizeram muito isso nesse período da Idade Moderna. Medieval para moderna. Inclusive as colônias africanas, asiáticas, todas foram submetidas ao bem-prazer desses países metropolitanos, dessas grandes metrópoles. Tudo para quê? Para ter um monopólio de exploração da sua área. Hã? Donos do monopólio. O Estado concedia à burguesia, através das companhias do comércio, o direito de explorar o comércio de pessoas escravizadas, a venda de produto agrícola e tantas outras coisas. Como assim? Claro que quem recebia esse consentimento do monopólio pagaria um percentual para a coroa. O Estado concedia, liberava, autorizava a burguesia que, através das companhias que eles montaram, companhias de navegação, de comércio, etc., o direito de explorar o comércio e também o direito de escravizar. Então, o Estado ele terceirizava essas companhias, até porque a burguesia é que fazia essa ponte. Quanto o Estado ganhava, existia um percentual aí. Não era de graça. Eles não iam explorar sem o consentimento do Estado, e o Estado não ia dar esse consentimento se não tivesse algo em troca. Tá bom? A burguesia, por exemplo, a burguesia é favorecida pela concessão exclusiva, só que podia explorar era a classe burguesa, que o rei acabou passando essa autoridade, dando ela a concessão. Comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais alto. Tudo que os colonos necessitavam. Ou seja, comprava dos colonos no preço baixo e revendia para os colonos em um preço alto. Não entendeu? Vamos lá. A metrópole, ao comprar um produto brasileiro, ter esse pacto colonial, por exemplo, o pau-brasil. Eles trocavam o pau-brasil por bugiganga. Produto supérfluo, que não tinha nenhum valor. Mas quando eles iam vender, eles pegavam o material já produzido, voltavam e vendiam com um preço muito mais alto. Era muito simples. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole. Por quê? Se comprava valor baixo e vendia um valor mais alto. Protecionismo e metalismo. Proteção das colônias, dos produtos, da área plantada, da área que vai ser explorada. E metalismo é o ouro que vocês estão vendo aí. O ouro e a prata era o que mais chamava atenção. Protecionismo significa proteger o mercado interno. O mercado de outras nações que queiram adentrar e vender seus produtos. Hoje, com o mundo globalizado, já se torna mais fácil. Através do aumento das tarifas alfandegárias,
que elevava os preços dos produtos importados. Os governos garantiam o mercado interno para os produtores nacionais. E eu lembro uma época, lá atrás, agora no século XX, em 1990 começamos aí a globalização. E eu lembro que existia uma fábrica da Estrela, que era de bonecos e brinquedos. A fábrica da Estrela o brinquedo era caro em si. Ter um brinquedo da Estrela não era qualquer um. Com a abertura do mercado da globalização, cara, aí você podia comprar produtos muito mais acessíveis. Só que o produto nacional não conseguiu concorrer com o produto internacional. Tem lá suas vantagens, né? Um produto internacional, ele quebrou, deu problema, você não consegue trocar. Perdeu. Agora, o produto nacional, você tem como recorrer, o cara troca para um outro, ou manda para assistência, mas te dá um retorno. O protecionismo também, ele ocorria através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecesse o crescimento industrial do país concorrente. E aí eu tenho como principal produto o carvão, o café, o petróleo, o ouro, o trigo, eu tenho a prata, eu tenho o milho, são vários produtos. Metalismo. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuísse. Essa é a ideia do passado. Quanto mais ouro, quanto mais prata, o país é rico. Por isso houve a busca por regiões na América onde fosse possível extrair esse metal precioso. Por isso que o ouro ele foi muito cobiçado. E a prata também. A prata aqui da Bolívia, nossa, que era dos espanhóis, foi muito explorado. Aquela região de Potosí, da Bolívia. E o ouro também. O ouro de Cuiabá, o ouro das Minas Gerais, o ouro da Bahia, o ouro de São Paulo, o ouro do Guaporé, o ouro do Madeira. E agora o ouro nas terras Yanomamis. Na verdade, é um país muito rico nesses metais. O ouro é que vai conduzir essa economia. Porque ele era um metal muito valioso e muito cobiçado. E o país que tivesse isso, cara, era constantemente invadido para poder explorar. E ao mesmo tempo, você teria que controlar essa invasão. O Brasil, por exemplo, foi invadido por vários países. Os holandeses, os ingleses, os franceses tentaram, em algumas regiões, permanecer, mas foram expulsos. As fases do mercantilismo. Eu tenho aí a primeira fase, as grandes navegações, que era necessário quebrar esse tabu. O homem não tinha habilidade de viajar em navegação em alto mar. O pensamento dela era medíocre, era muito limitado. Achavam, por exemplo, que o mundo era quadrado. Olha essa imagem aqui. Que a embarcação, ao se aproximar, cairia e todo mundo morreria. A princípio, só navegavam próximo ao litoral e depois começaram a navegar em alto mar. Foi quando eles chegam em áreas tupiniquins. E aí começa a fazer a exploração do produto. No Brasil, por exemplo, os caras chegam em Calicut, lá nas Índias, passando aqui o Cabo das Tormentas, que se torna o Cabo da Boa Esperança, chegando aqui em Porto Seguro, no Brasil, nas ilhas Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, assim por diante. Tudo isso em busca de pedras preciosas. Escravos, é isso aí, e especiarias. Tá bom? Durante 3 séculos da história moderna, o mercantilismo experimentou algumas fases dessa prática. Tudo começou no século XVI, sendo conhecido como a fase do mercantilismo metalista, muito explorado pela Espanha. Todavia, os espanhóis se desenvolveram e enriqueceram com a exploração do ouro e também da prata, que eram extraídos de suas colônias no continente americano. Entretanto, não desenvolveram a indústria e a agricultura e acabaram importando produto com o lucro da exploração.
De quem? Dos metais. O que vai gerar aí o déficit na sua economia. Já no século XVI, Portugal foi o país que mais se desenvolveu na fase mercantilista comercial. A descoberta do caminho para as Índias e as práticas de compra e venda de mercadoria, vendendo para o Oriente, colocou o país como um dos praticantes da fase do mercantilismo. Ou seja, sai na frente e vende seus produtos. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem, que consistiu basicamente na produção de açúcar para o mercado internacional. E esses plantios eram feitos em suas colônias, espalhados pelo mundo, inclusive nas colônias americanas. Posteriormente, no século XVII, a França foi a nação que mais desenvolveu já o mercantilismo industrial. Os portugueses, mercantilismo de plantagem, o famoso plantation, né? Já os franceses, industrial. Essa prática consistia no desenvolvimento da manufatura em luxo, criada para atender o mercado e a nobreza espanhola. Tinha mercado para isso. Mas foram os franceses que vão investir pesado. Também tentaram expandir a companhia de comércio, bem como a construção naval. Essa prática também ficou conhecida como colbertismo, que é o incentivo ao desenvolvimento manufatureiro para atrair moedas estrangeiras. Investimento pesado. A expansão europeia, conduzida por nações como Espanha e Portugal, principalmente essas duas aqui, trouxe a descoberta de novas terras na América do Sul. No caso, o Brasil. Nesse sentido, Portugal estabeleceu o Pacto Colonial em terras brasileiras. Essa prática consistia em a colônia fornecer para metrópoles metais preciosos e matéria-prima, em troca de quê? De produto manufaturado. E o Brasil vai fornecer muito ouro. Aí depois que o ouro começa a desaparecer, eles decretam a lei de 1/5 do ouro, né? 1.500 quilos por ano, cara. Como era o sujeito passivo nessas relações mercantilistas, o Brasil acabou ocupando uma posição desfavorável na balança comercial, pois acabava dando muito mais do que recebia em troca. O Brasil, enquanto colônia, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para a metrópole, no caso, Portugal. E não possuía planos algum para desenvolvimento de uso de suas terras. Eu costumo dizer que a nossa nação ela é muito rica, mas ela é muito mal administrada. Talvez se as pessoas tivessem a consciência, se os gestores tivessem a consciência, e o cidadão também, nós faremos do Brasil uma grande nação. Mas, infelizmente, o egocentrismo, a vaidade, ela acaba com as pessoas. A pessoa, quanto mais tem, mais ela quer. Aí complica. Não dá para ter uma sociedade com menos impacto possível. Mas é isso. Vou deixar aqui um material complementar para vocês. Esse material fala sobre o mercantilismo. Disponível nesse link aqui, que vocês estão vendo. Tá certo? E esse material deu uma acessada para a gente, na próxima aula, estar falando sobre ele. Tá bom? Mas agora, aluno, eu vou te deixar aí, daqui a pouco eu volto, para fazer aquela revisão de 5 minutos. É muito rápido. Demora não, tá? Até daqui a pouco.